Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Fabiano, eu tenho 38 anos, sou professor de História e também estou ministrando uma disciplina optativa na área de Espanhol. E a professora Camila, uma grande amiga minha, ela pediu para a gente fazer um diálogo breve sobre a questão da educação e o protagonismo, né? Então, eu costumo dizer que educação e protagonismo é, na verdade, como uma grande caminhada. A gente precisa saber de onde a gente está saindo e onde a gente quer chegar. Mas antes de mais nada, a gente precisa saber primeiramente o que é educação. A educação, segundo a LDB, ela acontece nos mais variados espaços. Caminhando, pedalando, conversando, na sala de aula e nos mais variados espaços. Portanto, a gente precisa desmistificar a diferença entre educação e escolarização. Então, o que vocês aprendem na escola é escolarização. Educação, a gente aprende em todos os lugares. Sim, é isso mesmo. A gente precisa ter clareza da diferença. A conversa com os amigos, com família, na igreja, na rua, pedalando, tudo isso ajuda na nossa formação educacional. E assim, nós vamos aprendendo uma série de coisas úteis e importantes para a nossa vida e vamos levando. A outra parte, o que a gente aprende na escola, isso nós chamamos de escolarização. E aí você pode se perguntar, tá, mas quais das duas são as mais importantes? As duas. A gente nunca sabe exatamente quais dos conhecimentos, se acadêmicos, se é científicos, ou aquilo que a gente aprende no dia a dia, vai ser solicitado de cada um de nós. Portanto, o protagonismo, ele consiste justamente nessa liberdade em poder fazer suas escolhas. Qual o caminho que você quer chegar? Às vezes nós ficamos assim extremamente preocupados em tirar 10 de história, 10 de português, 10 de geografia. Mas esquecemos de outras lições tão importantes, como arrumar a cama, aprender a lavar prato, a cozinhar. Isso também faz parte da educação e é indispensável na verdade, no processo de protagonismo. Então, todo conhecimento, ele é indispensável, ele faz parte da vida e precisa estar conectado, gerando conhecimento e transformação social. Certa vez eu li um pensamento que dizia mais ou menos o seguinte: quando se nasce pobre, a maior revolta e a maior revolução que se pode fazer é estudar, adquirir conhecimento. E o conhecimento, sem dúvida, se ele não transforma o mundo, ao menos ele vai transformar a sua vida. E eu gosto muito quando Salomão ele diz algo fantástico: com tudo que tens, adquires a sabedoria. E a sabedoria, o conhecimento, a educação, ela se processa nos mais variados lugares. Bom, Camila, ela fez uma proposta que poderia postar um vídeo livre, né, independente. E ela disse que poderia ter escolhido uma série de outras pessoas para poder falar sobre a questão de protagonismo, mas que nas palavras dela ela tem uma admiração grande por mim, justamente por se considerar que eu também sou uma pessoa protagonista. Eu vou contar um pouquinho então da minha história. Nasci no fundo do poço, no fundo do vale, mas nunca me contentei em estar no fundo. Embora tenha nascido em um lar pobre, não miserável, são coisas completamente diferentes. Embora minha mãe, o lar onde eu morasse, fosse pobre, nós tínhamos educação, tínhamos respeito, tínhamos orientação, tínhamos disciplina. E como nós não tínhamos dinheiro para comprar material, sou baiano, esqueci de falar, e aí quando tinha festa de carnaval eu ia para a rua, para a avenida, para poder catar latinhas, para poder ter o material escolar. Nós estudávamos em São Paulo, em que o governo dá todo o material escolar, ainda quebra e joga fora na lixeira. Mas quando iniciava o ano letivo, após o carnaval, afinal de contas na Bahia o ano só começa depois do carnaval, eu já estava com todo o meu material didático comprado. Isso era no 6º ano, antiga 5ª série. Deveria ter 13 anos na época. E mesmo sendo de um bairro periférico, onde não tinha escola do ensino fundamental 2, eu ia para a escola e aproveitava cada oportunidade. Afinal de contas, eu estava ali para estudar e não era para brincar. Tinha uma competição ferrenha com outros alunos que vinham de classes sociais mais abastadas. E até mesmo o número de vagas era limitado. Então, eu fiz questão de que as melhores notas fossem a minha.
Nunca fui o melhor dos alunos, mas sempre estive entre os melhores. E isso era o que eu queria, pelo menos naquele momento. E aos poucos aproveitava cada oportunidade. Não tinha televisão em casa, ia para a biblioteca. Na minha época, a biblioteca ficava aberta até as 22 horas. A biblioteca ficava aberta até as 22 horas, então aproveitava para ler. Ler os textos, ler as imagens, ver fotografia, ver arte, Picasso, Neruda, literatura. Tudo que chegava a meu alcance, eu lia. Nem sempre o texto, como eu falei, mas lia as imagens. Ler é bem mais do que simplesmente decodificar os significados. É analisar, perceber. E aprendi isso muito cedo, a perceber o mundo à minha volta e as oportunidades. Nascer de uma família desestruturada, ter sido criado sem pai, filho de lavadeira, mãe que escolheu divorciar-se para não ser agredida todos os dias pelo seu esposo, há algumas décadas no Brasil não era nada muito fácil de fazer. Minha mãe decidiu que não apanharia mais, né? E separar-se também traz consigo uma série de consequências. Educar 4 filhos, lavando roupa para fora também não era nada muito fácil. E aí eu poderia ter usado simplesmente essa desculpa e me contentar com um pouco, mas eu não fiz isso. Pelo contrário, a cada dia havia a dificuldade em que nós nos encontrávamos, eu olhava o mundo à minha volta e eu queria bem mais do que isso. Eu sonhava ser advogado, ser médico, pedagogo, filósofo, historiador e agrônomo. Quando a gente é pequeno a gente faz muitos sonhos, né? Mas hoje eu olho para trás e realizei todos eles. Talvez não tenha diploma de todos, mas com certeza consegui aprender o suficiente de cada uma das áreas que era o meu objetivo. E eu vou contar mais para você sobre isso. E aproveitar as oportunidades que o mundo iria me oferecer. No ensino médio não foi diferente. Também corri atrás bastante, fiz magistério, afinal de contas sonhava ser professor, pedagogo. E, mesmo sem dinheiro, catando lixo, tive a melhor nota. Fiz todo o meu material de estágio com material reciclado. E eu lembro que a regente da minha sala, ela perguntou se eu vendia o material no final do estágio, porque tinha ficado muito bom. Papelão, tinta e muita criatividade. Saí com 10 em prática e magistério. Quando terminei o ensino médio, eu já estava bem apertado as condições, precisava ajudar em casa. E aí a prefeitura abriu concurso. Eu disse, vou fazer, né? Vai que cola. E aí, para minha surpresa e graças a Deus, fui aprovado. 2º lugar do concurso geral do município. Claro que tive que concorrer com muitas pessoas de escola particular. O 1º lugar, eu lembro, era filho do vereador e filho de um advogado. Mas isso não me intimidou, não. Corri atrás e fui aprovado. Bom, aquilo para minha mãe já era o máximo. Uau! Um filho concursado no município. Efetivo, estabilidade. Primeiro salário a gente nunca esquece. Eu lembro como se fosse hoje. R$178. Nossa, parecia dinheiro que nunca ia acabar. Mas feijão é caro. Arroz também. E ajudar nas despesas de casa não é nada fácil. Mas é algo necessário. Aceitei com bom grado ajudar aquela que me ajudou a vida toda. E eu já poderia ter me acomodado. Funcionário público, auxiliar administrativo. Mas eu escolhi um caminho que me levasse um pouquinho mais longe. E aí o sonho da universidade. Só que, há 20 anos atrás, ter acesso à universidade não era tão fácil como hoje é para vocês, né? 3 vestibulares, 3 cacetadas, 3 perseverança. No 4º, aprovado. Em uma universidade que ficava a 400 quilômetros de minha casa. E aí, estudar 400 quilômetros de casa, longe, sem emprego, porque tive que pegar licença, sem remuneração no meu trabalho, e estudar num lugar completamente diferente. Vamos lá. Só tinha um detalhe, não tinha dinheiro. O que é que a gente faz? Minha mãe disse, não, fica por aqui, você não vai não. Eu digo, vou. Nem que eu more numa barraca de camping, debaixo da ponte, eu tenho um sonho, passei em uma universidade pública e vou cursar, custe o que custar. Às vezes, até os nossos pais pensam que a gente sonha demais. Mas isso é necessário. Eu fui para a universidade. Passei mal um bocado.
Literalmente morei dentro de uma barraca de camping, numa ocupação de movimento estudantil. Tinha 10 reais para poder passar a semana, tirar xerox transporte. Uau! Nunca vi tanto milagre com 10 reais em minha vida. Mas faz parte. Eu queria, tinha um sonho. Mas as contas vão se acumulando, os estágios, tantas coisas. E como seguir diante de uma situação dessa? Mas como eu já havia dito para vocês, eu aprendi a aproveitar cada oportunidade que a vida colocava diante de mim. E na universidade, abri uma seleção para bolsas do CNPq. Para quem não sabe, o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É uma das bolsas mais importantes da América Latina para alunos que querem participar daquilo que é chamada de iniciação científica, pesquisa, né? E aí fiz a seleção. Tinha pouca chance, mas fui aprovado. Entrei no programa. A primeira bolsa era de R$90. Depois, eu acho que subiu para 180, 220. Eu sei que eu consegui esse dinheiro durante 2 anos. E foi isso que fez com que eu concluísse a universidade com louvores, 9 de monografia, participando de vários congressos, inclusive do CNPq, com bolsa e com um currículo bem recheado. Ah, um detalhe, teve 2 greves durante meu período de estudo e ainda assim me formei antes do tempo. 3 anos e 2 meses. Isso é foco. E aí terminei a universidade. Antes do tempo, sobrou o dinheiro da bolsa, sobrou dinheiro até para comprar um terreno, né? E isso possibilitou fazer novos investimentos. Claro que às vezes você pensa que você está no lugar mais alto, né? Mas qual o caminho que você quer seguir? Eu queria mais, muito, muito mais. E por isso sabia que ainda não tinha chegado ao final do meu caminho. E quando se chega ao topo de uma montanha, quando você pensa que está no lugar mais alto, aí você olha e percebe que há lugares mais altos, lugares que ainda precisam ser conquistados. E aí, você ao chegar lá, você escolhe, ou sobe, ou desce. Eu escolhi subir. Eu queria pós-graduação, eu queria mestrado, eu queria doutorado. Bom, nessa seleção para o mestrado em Educação, Cultura e Memória, era apenas 10 vagas. E eu considerava que tinha bastante chance. Ainda acho, não vou mentir para vocês. Mas era apenas 10 vagas. A minha orientadora, que era minha orientadora, estava na minha banca, decidiu que não iria me orientar e deu preferência para uma outra colega. E aí, tive que descer a ladeira novamente, né? Afinal de contas, a vida não é só feita de altos. Tem os baixos, tem as descidas também. E precisamos fazer. E descer uma ladeira depois que você está acostumado ao alto não é nada muito fácil, nem nada muito agradável. E aí desci. Decidi que eu não queria mais o academicismo para minha vida, que tinha outras coisas interessantes. Ou seja, tive que refazer o cálculo do meu caminho, do meu protagonismo. Trilhar o seu próprio caminho às vezes é algo solitário. Nem sempre terá pessoas por perto incentivando. Mas ainda assim, você precisa ter o seu alvo e continuar firme. Isso não quer dizer que os momentos solitários serão necessariamente lugares sozinhos. É o momento em que vai permitir se encontrar-se consigo mesmo, com Deus e com a natureza, onde as melhores coisas podem acontecer. Então permita-se passar também um tempo consigo mesmo, refletir. E depois que você está realmente convicto de que seu caminho é esse, de que é isso que você quer, que é isso que vai te proporcionar felicidade, siga ele. Por mais difícil que seja, por mais lama, pedra, espinhos, subidas, tombos que existam. Afinal de contas, é o seu caminho. Foi a escolha que você fez. Então, você precisa permanecer firme. Afinal de contas, você escolheu um caminho e só você sabe onde você quer chegar. E às vezes o caminho que você escolhe, você chega à conclusão de que foi simplesmente um grande atoleiro. De que nada está dando certo e que você está parado. E aí às vezes você precisa parar, analisar, sigo adiante, retrocedo, escolho um caminho. Não é porque o caminho tem pedras, dificuldades e limitações, que quer dizer que ele não seja ruim.
Siga à frente, se seu coração mandar. Talvez, no próximo atalho do caminho, você encontre um grande sucesso. Nunca me contentei estar no baixo. Eu sempre sonhei muito alto, realizar grandes sonhos. Só que a vida não é nada romântica, né? E não existem fadas de condão nem fada do dente que vai tocar no seu problema e tudo vai estar solucionado. Você vai ter que correr muito atrás para conseguir realizar os seus sonhos. E foi isso que eu fiz, que eu faço e pretendo continuar durante toda a minha vida. Hoje vivemos um Brasil que tem bem mais oportunidade do que algumas décadas atrás. Se você perguntar isso aos seus professores, aos seus pais, aos seus avós, você vai perceber que adquirir conhecimento e educação algumas décadas atrás não era mais fácil. E a minha vida também não foi nada assim, um mar de rosas, sem espinhos. Mas também teve muitas rosas. Eu acho que isso faz parte do processo também de protagonismo educacional que a gente acaba escolhendo para as nossas vidas. Refletir também é um processo de autoconhecimento, de fortalecimento, pela busca daquilo que você quer para a sua vida, né? E o conhecimento, ele envolve perceber o mundo à sua volta, as dificuldades, mas principalmente as inúmeras oportunidades que a vida vai te proporcionar e caminhos que você terá que escolher, que trilhar. Ser protagonista também é escolher um caminho de tranquilidade, de alegria e felicidade, onde você possa, às vezes, parar à beira do caminho e contemplar o mundo à sua volta. E analisar, acima de tudo, se o caminho que você está seguindo, trilhando, ele vai te levar a um lugar que te dê satisfação plena, felicidade, qualidade de vida. Afinal de contas, não é só dinheiro, nem sucesso material quem vai te tornar uma pessoa feliz.